Direito de propriedade e eficiência. Estes jogos caracterizam-se pela tomada de decisões simultânea por todos os jogadores e pelo pleno conhecimento das estratégias à disposição dos restantes jogadores. O autor fala sobre a importância dos jogos como forma de apresentar cenários econômicos nos quais os agentes econômicos fazem suas escolhas ao mesmo tempo, como no contexto de empresas que competem no mercado. Equilíbrio de Nash é um dos conceitos centrais na teoria dos jogos, já que afirma que nenhum jogador consegue melhorar sua posição apenas mudando sua estratégia, sem que os outros competidores também não mudem suas estratégias. Bierman mostra como identificar e calcular esse equilíbrio em diferentes contextos. Bierman usa casos especiais para mostrar como o equilíbrio de Nash pode ser usado em vários contextos econômicos, como leilões, negociações salariais e preços entre concorrentes. O lançamento inclui opções para jogar em formato matricial, o que facilita a visualização e avaliação de possíveis estratégias e consequências. Esta atividade é importante para compreender as interações entre os jogadores e prever o resultado das partidas. O autor também descreve o Teorema de Coase como um modelo econômico que define as condições ideais para negociações entre duas partes onde ambos os lados vencem sem a necessidade de mediação de um terceiro. Externalidades e direitos de propriedade. As externalidades são efeitos colaterais das atividades econômicas que afetam terceiros que não estão diretamente envolvidos na transação. Elas podem ser positivas, benefícios, ou negativas, custos. Um exemplo clássico de externalidade negativa é a poluição, onde os custos são impostos a terceiros, como residentes próximos a uma fábrica. Os direitos de propriedade são cruciais na gestão de externalidades. Quando esses direitos são bem definidos e protegidos, eles permitem que os custos e benefícios das externalidades sejam negociados entre as partes envolvidas. Por exemplo, se uma fábrica polui um rio, o proprietário do rio pode exigir compensação ou medidas mitigadoras para reduzir o impacto negativo. Teorema de Coase. Direitos de propriedade bem definidos e o Teorema de Coase. O autor utiliza de um exemplo prático para descrever as temáticas. O entrave se trata de uma disputa entre dois vizinhos, um pecuarista, cujo gado frequentemente invade a propriedade de um fazendeiro vizinho, causando danos às plantações deste último. A solução para esse conflito depende dos direitos de propriedade e dos custos de transação envolvidos. Aplicação dos conceitos. Direitos de propriedade bem definidos. Se os direitos de propriedade do fazendeiro sobre suas colheitas e terras são claramente definidos e juridicamente protegidos, ele tem o direito de proteger sua colheita contra danos causados pelo gado do vizinho. Isso pode incluir a instalação de cercas ou a busca de compensação legal. Logo entendemos que tal direito compreende exclusividade. Os direitos são exclusivos ao proprietário, que pode controlar quem tem acesso ao bem ou recurso. Transferibilidade. O proprietário pode transferir os direitos para outros por meio de venda, troca ou doação. Proteção legal. Os direitos são protegidos contra violações através de mecanismos jurídicos eficazes. Com base no Teorema de Coase, se os custos de transação forem baixos, ou seja, os vizinhos conseguem negociar facilmente entre si, eles podem chegar a uma solução eficiente. Por exemplo, o fazendeiro poderia negociar com o pecuarista para instalar uma cerca, ou o pecuarista poderia compensar o fazendeiro pelos danos causados pelo gado. A eficiência na solução não depende de quem originalmente tem os direitos de propriedade, mas sim da capacidade de negociação e de baixos custos de transação. Se o pecuarista tem o direito de deixar seu gado pastar livremente, ele ainda pode concordar em pagar ao fazendeiro para evitar a construção de uma cerca, se isso for economicamente mais vantajoso. Portanto, o Teorema de Coase trata de negociação efetiva, desde que os custos de transação, custos de negociação e de fazer cumprir acordos, sejam baixos. As partes afetadas por uma externalidade podem negociar para corrigir a ineficiência, internalizando a externalidade. Importância dos direitos de propriedade. A definição clara dos direitos de propriedade é crucial porque estabelece a base para a negociação. Quem tem o direito de propriedade inicial pode influenciar o resultado final das negociações, mas a eficiência econômica será alcançada independentemente de quem possui esses direitos.
O teorema de Quasi propõe que, em um cenário onde os direitos de propriedade são claramente estabelecidos e os custos de transação são inexistentes, as partes envolvidas podem negociar a resolução de externalidades e alcançar uma alocação eficiente dos recursos, independentemente de quem detém inicialmente os direitos. No contexto apresentado, duas empresas, Pudlejump e Lakeview, estão envolvidas em uma negociação sobre a compensação por ruído de jatos. Se a Pudlejump é legalmente responsável pelo ruído, ela compensará a Lakeview, e o número de voos será ajustado para maximizar os lucros combinados. Se a Lakeview não pode ser compensada, a Pudlejump escolherá um número de voos que maximiza seus lucros, sem considerar o impacto na Lakeview. Se as negociações são possíveis sem custos, as empresas chegarão a um acordo que reflete o ótimo de Pareto, onde nenhuma das partes pode melhorar sua situação sem piorar a do outro. Isso indica que a alocação final dos recursos será eficiente, independentemente da distribuição inicial dos direitos de propriedade. A implicação política desse teorema é que, sob condições ideais, não é necessário que o governo intervenha para corrigir externalidades, pois o mercado se autorregula. Contudo, na realidade, os custos de transação raramente são nulos e os direitos de propriedade podem não ser claramente definidos, o que pode resultar em falhas de mercado e alocações ineficientes. Assim, o teorema de Quasi enfatiza a importância dos direitos de propriedade e das negociações sem custos para alcançar uma alocação eficiente em presença de externalidades, demonstrando como as interações econômicas podem conduzir a resultados eficientes sob condições ideais. Quando os custos de barganha são consideráveis, a negociação entre as partes para resolver externalidades torna-se inviável. Nesse contexto, cada empresa, como a Lakeview e a Pudlejump, toma decisões de produção de forma independente, o que resulta em um jogo não cooperativo. A figura da legisladora é introduzida como um agente que busca maximizar o bem-estar social. Ela faz isso estabelecendo regras sobre como os danos causados pela poluição sonora serão divididos entre as empresas. Se a legisladora determinar que uma empresa é totalmente responsável, essa empresa ajustará suas atividades para minimizar os custos, enquanto a outra empresa tomará suas decisões baseadas na maximização de seus próprios lucros. Se a responsabilidade for compartilhada igualmente, as empresas chegarão a uma decisão que resulta no maior benefício social líquido, refletindo uma solução ótima de Pareto. Isso significa que a escolha da regra de responsabilidade pela legisladora é crucial para alcançar o resultado mais eficiente para a sociedade como um todo. Diferentemente do cenário sem custos de barganha, onde a alocação final dos recursos é independente da regra de responsabilidade inicial, em um contexto com altos custos de barganha, a regra de responsabilidade torna-se essencial. A descentralização das decisões no nível das empresas não leva ao ótimo de Pareto, mas uma legisladora pode induzir esse resultado através da escolha correta da regra de responsabilidade. Isso ressalta a importância da intervenção governamental para corrigir falhas de mercado quando os custos de barganha são proibitivos. Limitações e desafios. Apesar dos benefícios dos direitos de propriedade, é reconhecido as limitações e desafios na aplicação prática. Nem sempre é fácil definir e proteger esses direitos, especialmente em casos de bens públicos ou recursos comuns, como o ar e a água. Além disso, os custos de transação podem ser significativos, dificultando a negociação eficiente entre as partes.